Fala aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Binho Pinto e tem aqui comigo o meu amigo Bruno Pinelli no baixo. A gente está aqui para falar um pouco para vocês desse projeto maravilhoso, né, da nossa participação no projeto Vox Muller, né, do nosso querido amigo Marcílio Souza Lima, que fez o convite, né, Brunão, para a gente poder tocar nesse projeto, colocar nossas ideias aí dos instrumentos. E dizer que foi uma honra, né, poder participar disso tudo, junto com grandes músicos aí, como o próprio Marcílio, Fernando Pontes, né, as cantoras Cida Lima, Cíntia Jardim e Adriana Souza, né, compondo esse time maravilhoso aí, onde a gente pode contribuir fazendo música, né, que foi muito legal. Né, Brunão? O que você acha aí de ter participado do projeto? Foi legal demais, né? Primeiro que é uma honra, né? Quando alguém te chama, te convida para fazer parte de uma construção de um projeto que alguém tem em mente, né? Eu acho que é sempre uma honra porque a pessoa demonstra toda a confiança que ela tem para que você contribua com algo que está na cabeça dela, né? Isso é bom demais. Fora a parte de poder aprender, né? Com todo mundo que a gente convive, a gente está sempre aprendendo, né? Ainda mais em música, quando a gente convive com caras que são bons no que fazem, a gente aprende demais, né? E isso é muito enriquecedor para a gente. Perfeito, também acho. Então, estamos honrados, né, com o convite. E, poxa, o Marcílio, né, nos convidou e disse, pô, quero que vocês participem colocando o baixo e a batera nas músicas, né, que a gente vai gravar aí e tudo mais. E a nossa experiência aqui valeu para poder realizar esse trabalho da melhor forma possível, né? E é isso que a gente está aqui nesse mini workshop, aí, nesse workshop, trazer um pouco para você que tem interesse de saber como funciona, né, esse mundo, né, da bateria e do baixo, né, como é que a gente coloca essa sonoridade para funcionar dentro de um arranjo musical. Falar um pouco de como que qual é a função que esses instrumentos assumem, né, e assim por diante. Então, Brunão, fala um pouco para a gente aí, né, para os nossos espectadores, sobre o que o primeiro apresenta, né, o instrumento, fala um pouco dele, e depois fala um pouco de qual é a função do contrabaixo, né? Por que ele tem que ter num grupo de música popular, né, principalmente aqui como a gente está fazendo. Sim. Bom, isso aqui é o contrabaixo, né? No meu caso, um contrabaixo elétrico, mas poderia ser um contrabaixo acústico, né? Enfim, um baixolão, né? Um contrabaixo com um estilo de violão, né? Com corpo, com caixa acústica. E o contrabaixo, para a gente se situar um pouquinho antes, né? Para quem acompanhou, né, o workshop do Marcílio e do Fernando, né, eles falaram bastante de harmonia, né? Piano e violão, piano e guitarra. Para quem não viu, já dá uma corrida lá, né? Dá uma corrida. Na música, a gente tem os instrumentos da parte rítmica, que seriam, por exemplo, uma bateria, né? Uma percussão, né? Aqui com o maestro bem aqui, né? Um grande estilo. E a gente tem os instrumentos da parte harmônica, né, que são violão, guitarra, que são os instrumentos que harmonizam as melodias. E a gente tem as melodias, né, que podem ser feitas por uma voz, por uma flauta, saxofone, enfim. E o contrabaixo, ele atua nesse meio de campo entre os instrumentos rítmicos, percussivos e os instrumentos de harmonia. E o contrabaixo é um instrumento grave, né, que atua na parte mais baixa, mais grave, né, do espectro, né, espectro sonoro, né. E ele dá sustentação para a harmonia, né? É o contrabaixo que muitas vezes define uma sensação de um acorde, né? Você pode tocar um acorde e colocar diversos baixos e dentro de cada contexto, cada um vai soar diferente, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Trazendo diversas sensações. O contrabaixo ele é um instrumento que tem som grave, né? Uma coisa é falar, mas vamos mostrar, né? É bom ouvir. Né? Ele, por exemplo... Opa, afinadorzinho... Essa aqui é uma região mais comum em que a gente se toca do instrumento contrabaixo, né? Ele tem notas agudas, né? Mas o mais comum da gente ouvir um contrabaixo tocar nos contextos de música popular, que é o que a gente está fazendo aqui, é essa região. Então, basicamente é aqui que a gente vai ouvir mais o contrabaixo atuando, né? E como a gente já falou, né, ele junta a parte harmônica da música com a parte percussiva, a parte rítmica, né? Que são os instrumentos de acompanhamento, né? Contrabaixo, bateria são originalmente instrumentos de acompanhamento. Então, isso é bem legal, né? De saber que a música tem esses dois lados, como o Bruno está falando, né? A parte do solista, né? Daqueles que estão na frente, que são justamente
aqueles instrumentos que vão fazer a melodia da música, e tem o acompanhamento. E o acompanhamento é formado pela parte rítmica e pela parte harmônica, né? E como ele bem colocou aqui, o instrumento dele é como se fosse uma ponte entre essas duas áreas do acompanhamento, entre a harmonia e o ritmo, né? Porque ele consegue tocar tanto notas ali quanto ritmo, né, Bruno? Essa é a função do contrabaixo. Bom, a função da bateria, então, como o Bruno já colocou bem aí, né, um pouco dentro da fala dele, a bateria também é um instrumento de acompanhamento, essa é a essência, né, do instrumento, porém, ela é essencialmente rítmica, né? A bateria ela não contribui com essa parte harmônica, ou seja, das notas, né? Ela não está ali, certo? Por isso o baixo cumpre o papel de como se fosse uma interface entre a parte rítmica e a harmonia, né? E a bateria, portanto, então, ela está com a função mais primeira dela. A função primeira dela é trabalhar com a parte rítmica, portanto, trabalhando aquilo que a gente chama primeiro de andamento, né, da música. Ela está muito sobre a função do baterista, né, determinar o andamento. E uma outra coisa também que a gente fala muito, que é um nomezinho que a gente dá, que é a tal da levada ou do groove da música, né, que é muito importante para quem que vai definir aquilo que a gente chama de gênero musical. Depende de cada gênero, vai ter uma levada, um groove, né? Então, ela é esse motorzinho, né? Esse motorzinho que leva a música a andar, tá certo? A bateria, então, tem uma função disso. E em alguns gêneros também, a bateria tem uma função de energia também, né? Ela chega para dar energia né, no rock, no funk, esses gêneros que são mais enérgicos. A bateria é o instrumento que imprime isso dentro do arranjo musical, né? Às vezes, se você quiser fazer alguma coisa com muita energia sem essa bateria pulsante, você perde, né? A música fica um pouco sem essa energia. Então é bem interessante, são instrumentos, como a gente falou, compondo um todo, portanto, não existe um mais importante que o outro. A gente brinca, às vezes, falando que esses são os instrumentos mais importantes, mas por uma questão de brincadeira, né? Mas, no fim, cada um tem uma função, né? Isso é importante, né, Brunão? Ou seja, eu sempre falo quando a gente fala sobre função, para quem não entende bem isso, você pensar na escola, por exemplo. Imagina uma escola, né? A escola tem aluno, tem professor, tem diretoria, tem cada gente que está ali dentro tem uma função ali dentro para a escola funcionar. Se faltar, por exemplo, o aluno, essa escola fica sem sentido, né? Se faltar o professor e assim por diante. Então, cada instrumento dentro do arranjo vai ter sua função. E a bateria e o baixo estão aí nessa função de primeira necessidade rítmica e harmônica também, no caso do contrabaixo, né, Bruno? Sim. Que vai dar para a música, então, o que a gente chama de estrutura, de alicerce, né? Nem sempre, ou seja, nem sempre não é bem o caso, mas na maioria das vezes a gente nem aparece tanto assim no arranjo, né? A gente fica lá, né, de pano de fundo, né? Mas se você tirar, você percebe que aquilo que está faltando alguma coisa, né? Bom, legal, né? A gente já dá uma ideia disso, o que é, né, cada coisa, a função desses instrumentos. E a gente chegou numa coisa que é muito importante, né, Bruno? Que é a ideia que os nossos instrumentos têm assim, praticamente dentro da música popular, isso é o que o baixista e o baterista têm que fazer, que é o tal do groove ou da levada, né? Sim, essencialmente sim. Essencialmente, né? Não que seja sempre assim, não que precise ser assim em todos os casos, mas como essência, né? Você falou de música popular, a gente já pensa num groove, o baterista vai tocar um groove, o baixo vai tocar um groove ou uma levada, né? Então, o que é um groove ou uma levada? O que é isso, né? Como é que a gente define aí, Bruno? Como é que você define o que é uma levada ou um groove? Cara, uma levada, eu acho que seria, traduzindo assim, uma vez eu vi vou fazer um parênteses, né? Eu vi um músico que ele foi sugerir para quando a gente fosse explicar algo, eu falei assim, explique de uma maneira que sua mãe ou sua tia entenderia, né? Boa. Eu acho que o groove da música, a grosso modo, a gente poderia trazer como se fosse traduzir, como se fosse a batida da música, né? Sim. Como que seria uma batida, entre aspas, de rock, uma batida de samba, uma levada de funk, né? A forma como que os instrumentos se comportam ritmicamente, que são característicos de cada estilo, né?
Eu acho que eu seria por aí, né? E também tem as nossas visões, né, de cada estilo, né, de cada gênero também, né? Não tenha dúvida. Eu penso da mesma forma e entendo que o groove, portanto, né, que é a parte que nos cabe a fazer, ele é aquele padrãozinho, vamos dizer assim, um padrão rítmico, timbrístico, né, que a gente monta, que faz com que aquela música tenha uma repetição. Então, assim, o groove, para mim, sempre está relacionado a uma questão de repetição. Você pega isso, um looping, né? Você pega eu vou aqui, por exemplo, na bateria, é muito claro isso aqui, ó. Repare que quando eu faço isso aqui, traduzindo na linguagem do solfejo, a gente faz cum-tá, 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 cum-tá. Quando eu faço isso se resume como se fosse um bloquinho de som que começa a se repetir, né? Repete, 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 repete. Então, essa é a essência daquilo que eu entendo como groove, né? Essa formatação de uma frase rítmica, melódica, né? Que pode ser, quando a gente tira do âmbito rítmico assim e passa para a melodia, para o melódico, você tem um groove muito famoso, que é o Michael Jackson. Tum, dum, 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 tum, dum, 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 dum. Toca aí, Bruno. Repara, ó. Sempre recomeça. E aí essa maquininha vai indo, ó. E a música já está acontecendo. E o corpo já começa a querer mexer, né? E aí a bateria entra também. Certo? Então, essa compilaçãozinha, né? Esse bloquinho de frase, uma frase que se repete, é o que a gente pode definir assim, de forma mais palpável, o groove, né? De uma forma mais... Porque uma melodia, por exemplo, também é feita por uma frase. Mas qual é a característica da melodia que difere ela de um groove? É que ela não se repete. A melodia ela é mais solta, né? Você vai ter um... Você tem uma variação, né, maior. Ela não se repete. Então, isso gera um certo entendimento de que existe uma coisa que está presa, né? Como se fosse... O groove é uma coisa presa, ela fica ali, ó, repetindo. Aí, quando você tem uma coisa que varia em cima disso, essa coisa fica mais proeminente, fica mais aparecendo mais. Né? E tinha um professor que falava uma coisa que eu acho maravilhoso, cara. Maravilhoso. Você está de frente para o mar, assim. Aí você olha o mar, aquela paisagem, o horizonte, o sol, as montanhas, você está ali de frente. Você está diante de uma coisa colossal, né? Só que está tudo parado. Aí, de repente, um barquinho pequenininho lá no horizonte começa a andar assim, ó. A sua atenção vai para o barquinho. Você começa a olhar o barquinho. Você esquece do sol, você esquece do mar, você esquece de um monte de outras coisas tão grandes para você observar o que está em movimento. E o movimento, então, ele sempre vai tomar proeminência. Assim como a melodia, que é uma coisa que movimenta mais. O groove mais parado. Então, isso gente, é muito interessante porque é o que a gente chama de fenomenologia na música. Né? Ou seja, tudo que está em movimento chama mais atenção do que está parado. Por isso, quando você quer separar o que a gente chama de camadas, né, dentro da composição musical, se você quer instrumentos que vão fazer acompanhamento, ou seja, ele não é para ficar em primeiro plano, é para ser acompanhamento, ele tem que ser mais parado. Ele não pode se mover tanto. Então, por isso, que você toca uma coisa que se repete. Ela se repete, ó. Aí o cara vai cantar lá em cima, né? O Michael Jackson vai cantar lá a letra, que eu não vou me arriscar a cantar aqui, porque senão cai a live na hora. Por isso que a gente toca baixo e bateria, que fique bem claro. Né? Exatamente. Por isso que tem as meninas maravilhosas que cantaram aqui no projeto. Bom, gente, mas é bem importante isso, né? Entender essa dinâmica, porque é muito importante, né? Que o arranjo musical, entender como ele funciona. Ele é que nem um quadro, né? Você tem plano de fundo, plano de frente, tudo isso. E nós aqui, ó, né? Baixo e bateria, a gente é plano de fundo. Esse é o primeiro lugar, né? Do nosso instrumento. Sempre ali, contido e repetição, fazendo o tal do groove ou levada, como a gente exemplificou, né? Então, de alguma forma, isso é a função
que nós dois, né, bateria e baixo juntos, quando a gente toca junto, cada um com a sua função, mas no fim a gente acaba unindo, né, Bruno? Sim. Para fazer uma coisa só. Eu imagino como se bateria e baixo fossem tocados pela mesma pessoa, né? Perfeitamente. Como se o que ele pensa ritmicamente, eu tenho que trazer a sensação do que ele está tocando, para que eu não seja alguém tocando com o que um outro baterista está fazendo, mas eu procuro me imaginar dentro da bateria, dentro desse contexto, para pulsar junto, para respirar junto, né? Para trazer as sensações junto, né? Porque a bateria ela não é um instrumento harmônico, mas trabalha muito com as sensações também, né? Quando o Binho vai falar muito disso, mas o que eu sinto do ponto de vista do baixista, quando se conduz o samba no chimbal, quando se conduz um samba no ride, isso me obriga, acho que a palavra é muito forte, né? Mas me induz a tocar de uma maneira diferente. E isso é inconsciente às vezes, né? Não é algo que a gente calcula para fazer. É quando você vai em busca de alguma sensação e você muda o seu comportamento tocando por conta disso. Perfeitamente, com certeza. E isso já é esse passo à frente, né? Ou seja, além do groove, né, dessa coisa repetida, a gente ainda tem que construir a questão dos timbres, a questão de como tocar esse groove, onde tocar mais forte, tocar mais fraco, que vai dando outras leituras, né, para essa coisa que a gente falou, que a gente tem que fazer, né? Então, acho isso sempre vai ser, a gente fala assim, apesar de a gente estar numa posição, né, que é aquela posição, eu chamo de casa de máquinas, né, pensando na ideia lá de um navio grande, né, bicho? Você tem a casa de máquinas lá. Quem que quando vai fazer um cruzeiro pensa em conhecer a casa de máquinas? Ninguém quer conhecer. Agora, se a casa de máquina parar, o que vai acontecer? Se parar lá o motorzão, já era, vai ficar todo mundo no meio do mar, entendeu? Então, é uma parte importante, ela não aparece tanto, e quem vai trabalhar ali nessa casa de máquina tem que ter consciência dessa máquina. Como é que essa máquina funciona, né? Como é que essa coisinha, esse reloginho, que nem muita gente fala, né? Eu já ouvi muito isso, né? As pessoas falam, pô, você toca bem instrumento porque você é um reloginho, né? Sim. Então, esse relógio, essa analogia com o relógio, dessa máquina que trabalha quase sem falhas, né? Dentro de uma perfeição, dentro do tempo, é muito importante para essa parte aqui, baixo e batera. A gente tem que conduzir, ou seja, fazer essa repetição, essa condução de forma muito... precisão não é a palavra, mas de forma muito segura, sabe? Com uma segurança muito grande. Porque se essa casa de máquina falha, o alicerce vai embora e todo mundo, né? Todo o resto pode cair em função da nossa boa ou ruim performance. Né? Sim. Eu acredito que a gente consegue perceber quando o nosso trabalho está sendo bem desempenhado, não é só quando a gente recebe elogio, ou quando a gente vê que a gente está tocando pra caramba, mas é quando você olha pro cantor e ele entra com segurança na hora que ele tem que entrar. A hora que você está conduzindo para algum improvisador e você vê que ele está seguro naquilo que ele está flutuando em cima desse alicerce que a gente está construindo, né? Então, um bom termômetro para a gente saber se a nossa função está sendo bem desempenhada é quando o cantor se sente seguro com a harmonia, com o ritmo, né? Ele tá ali tranquilo, porque a gente está construindo esse alicerce bom para que cada camada tenha suas funções bem desempenhadas, né? A harmonia vai ser bem desempenhada, o cantor e por aí vai. Perfeito. Então, assim, mais uma vez, né? Nós temos um papel quase de um garçom que serve. A gente tem que servir muito bem, né? Sim. Servir bem é a primeira coisa. Então, é o papel de quem acompanha, né? De quem serve. Isso gera um certo dificuldade, né? Você tem que saber escolher bem o que você vai fazer, né? Sim. Porque senão, que nem você falou, a gente pode atrapalhar em vez de ajudar. Né? Então é muito importante isso. Não é difícil atrapalhar, né? É muito fácil de atrapalhar. É facinho. Brunão, mas olha só que legal, que interessante. Esse caminho que nós estamos tomando também leva a um pensamento muito rígido sobre isso. Que é o quê? A pessoa pode pensar, então sim, eu tenho que fazer. Vocês demonstraram aí. Groove é o cara tocar isso aqui, eu tenho que fazer repetido, eu tenho que ser reloginho, eu tenho que fazer de forma segura. Isso vai trazendo assim uma certa... Parece que a gente tem que ficar enjaulado tocando, né? Eu acho que talvez essa seja uma impressão
primeiro plano, superficial que se dê, né? Mas eu acho que quando a gente pensa no contexto todo musical, né, eu acho que a gente tem que pensar que a música ela precisa acontecer, né? Antes da gente promover algo sobre o nosso instrumento, ou até autopromoção mesmo, não é o objetivo, né? Por exemplo, a música do Michael Jackson. O groove do baixo é praticamente o mesmo na música inteira, salvo em alguns trechos antes do refrão que ele solta um pouco. Mas isso teve um propósito, né? O arranjador, o produtor, baseado na sensação que ele quis passar com o arranjo, ele pensou nesse baixo que mas é fácil de tocar, é a mesma coisa, né, o tempo inteiro, é fácil. Mas será que é fácil você tocar isso de uma forma que transpareça a sensação original da música em todas as vezes que você tocar o groove, né? A gente vai conseguir colocar o nosso preciosismo no bolso para a gente servir a música, para servir um arranjo que tem uma cobertura e depois tem um cantor cantando em cima e posteriormente você tem ouvintes e a música precisa fazer essas pessoas felizes na hora que ela ouvir? Eu acho que tem tantas coisas por cima, né, para algumas pessoas pensarem que, nossa, mas é só um papel coadjuvante ou é só algo, né, subalterno, não sei. Isso, né, só servindo só ali, servir, só cara, deixando isso é essencial, né? Todos os papéis são essenciais, né? É o que você falou, né? Exatamente. Inclusive, isso serve até para uma reflexão social e filosófica, né? Porque aqueles que nos servem, o garçom que nos serve quando você vai comer no restaurante, a pessoa que serve que está ali na atendente de supermercado, essas pessoas são menores porque elas estão fazendo aquele papel ali. A gente tem que pensar mais sobre isso, hein? Talvez essa não seja a sociedade que queremos. Mas isso são assuntos de sociologia, né? Não vamos falar disso, nós estamos falando de música. Porém, é muito importante entender isso, né? Que a música é arte, gente. Então, ao mesmo tempo que a bateria e o baixo tem um papel aí, né? De segurar a onda, de fazer o groove, de fazer essa levada, esse groove, essa levada, ela vai estar, a forma que você vai tocar isso vai estar adequada ao que a gente chama de gêneros musicais. Certo? Ou seja, groove, então, a gente já entende que é uma frase rítmica que se repete, certo? Se você entender dessa forma. Então, se eu fizer uma coisa assim, ó. Isso aqui eu posso chamar de um groove. O Bruno pode, com esse groove aqui, eu incito o Bruno a criar alguma coisa ali. E aí vem a tal da criatividade, né? Que é tão importante para fazer música. A gente tem que ter, não é só ficar ali engessado, aprendi a tocar, falando em termos mais próprios, né? Eu tenho alunos, aí os alunos falam assim, professor, como é que eu toco jazz? Como é que é a levada do jazz? Como é que é o groove do jazz? Aí você é obrigado a dizer para a pessoa assim, o jazz não tem groove, não é exatamente um groove. Aí a pessoa fala, pô, mas como é que é então? Se a bateria toca groove, se o baixo toca groove, como é que eu toco o jazz? O jazz, se você tocar ele da forma primeira que você aprende, se você tocar isso aqui o tempo inteiro, chega uma hora que não dá mais. A gente falou lá do cantor, né? A cantora, ou o cantor, ou o solista que está na frente vai olhar para você e vai falar assim, pô, bicho, sai disso, cria. Não é para ficar repetindo. Aí vem o contraponto, que é o que eu falo, que é importante. Então, é muito importante vocês entenderem que o papel que a gente tem, né, Brunão? Às vezes é tocar reto, como a música do Michael Jackson. É tocar isso aqui. Mais nada. Como o Bruno falou, é o propósito. Mas às vezes não. Às vezes o propósito é outro. E isso muda, inclusive, de gênero para gênero. Não é assim, Bruno, que você enxerga? Sim, exatamente. O propósito de cada música, de cada arranjo, né, ele fica bem claro quando a gente percebe, por exemplo, os outros elementos da música. No caso da música do Michael Jackson, a surpresa ela não está no groove do baixo. O groove do baixo ele é um alicerce para os arranjos, as cordas, os metais, ou a interpretação do cantor. No jazz, quando a gente vai tocar jazz, a gente vai fazer um swing, alguma coisa, a gente já espera que os músicos busquem caminhos que tragam em si surpresas, né, ao longo do percurso. Variação. Variações, né? Surpresas, né? Essas coisas são
E isso também já é uma coisa que puxa muito pro músico, né? Você tem que ir buscando também, né? Ouvir novos caminhos, né? Tá aberto, né? Tá sempre ouvindo o que o baterista tá fazendo, o que o baixista tá fazendo, o improvisador, enfim. Sempre, né? Esse é o importante, ouvir e entender. É que nem uma conversa, como a gente está tendo aqui. Né? Uma conversa, ela exige vocabulário. Eu vou falar com o Bruno aqui, a gente começa uma conversa como essa. Se ambos não tiverem vocabulário, ou um não tiver vocabulário para falar, a gente vai conversar assim, não, não. E essa conversa fica extremamente chata. Sim. Por quê? Porque não desenvolve, né? Então, tocar certos gêneros, alguns gêneros vão pedir mais vocabulário. Você tem que ter mais assunto, que é como a gente fala, né? Sim. Às vezes a gente diz assim também no meio da música, olha, aquela pessoa tem assunto. Quer dizer o quê? Quando você propôs aquele trabalho, ela trouxe informação. E é informação tocando, né? E ela também sabe ser educada, né? A gente também ouve muito isso, né, Bruno? Ah, esse cara é educado. Por quê? Porque às vezes ele sabe tocar é isso, tem que tocar, e ele toca isso. Ele observou o arranjo da música e falou, opa, aqui é isso. Agora, no outro não, eu já vou tocar com muita variação, não, esse groove, essa repetição que a gente falou, esse groove inicial, ele já é um groove sim, ainda, mas ele é um groove muito variado. Tem muita conversa ali, tem muita informação ali. E às vezes é necessário tocar assim, não é, Bruno? Sim. As duas coisas não são nem melhores nem piores, né? São diferentes, para propósitos diferentes. E eu não sei dizer o que eu gosto mais de fazer, honestamente. Eu gosto das duas coisas. E a gente tem que ter muita calma na hora que a gente vai escolher, né? Porque nem sempre a gente tem alguém para dizer pra gente o que a gente tá fazendo, né? Nem sempre a gente tem a figura de um produtor musical, de um arranjador junto, de um diretor musical. E os músicos que fazem melhores as suas escolhas são provavelmente os que fizeram escolhas ruins mais vezes, né? Porque às vezes a gente tenta ir para um caminho e você vê que não dá, não somou para a música, você mais, sei lá, você não acrescentou para a música, né? Você trouxe às vezes um vocabulário que não era para aquele assunto, né? O Binho está falando de carro, eu venho falando de avião, né? E a gente não consegue desenvolver o assunto, porque ele está falando do motor de carro e eu venho falando do motor de avião. E essa conversa não flui. Da mesma forma, é você respeitar os espaços de outros instrumentos, né? Quando um fala, o outro escuta, né? Você tá, na verdade, você não tá só esperando o outro parar de falar. Você tá entendendo, você tá contemplando aquilo que o outro tá falando e você tá gerando dentro de si um conteúdo para que na hora que tem o seu espaço, você exponha o seu assunto, né? Assim como numa conversa na música também é assim. Perfeitamente. Então, eu acho que a função aí, né, a experiência que nos traz aí de anos, que a gente coloca nos trabalhos, assim como a gente colocou aqui no trabalho da Vox Muller, é exatamente isso, é entender, ouvir, né, receber lá, como a gente recebeu o material do Marcílio, que veio já com uma partiturinha escrita, que veio com um áudio gravado do violão, e entender assim, fala, e aqui, o que eu vou fazer aqui, né? Qual é a levada que a gente vai fazer? Qual é o groove que a gente vai fazer? Aqui eu ponho muito assunto, aqui eu ponho menos assunto. Então, essa necessidade de escolha, ela vem com a experiência, né? Então, assim, o que escolher? Como é que eu escolho? E é isso que a gente faz o tempo inteiro, escolher, né? Tem que saber escolher. E saber escolher é um negócio até difícil na vida mesmo, né? A gente está fazendo escolha todo dia, né? E às vezes você sabe que as escolhas que você fez que não deram muito boas e as escolhas que você acertou na veia, né? A música vai ter isso, a gente nem sempre acerta na veia, né? Não tem como, né, Bruno? Somos seres humanos, né? A gente mais erra na veia do que acerta na veia. Mas com o tempo você vai, pelo menos, não cometendo o erro de achar que tudo é a mesma coisa. Sim. Esse erro a gente não comete mais, certo? E eu também acho que algumas escolhas que a gente faz na música, elas não são necessariamente erradas, né? Elas produzem um resultado X. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que, esse processo que eu fiz gerou um resultado X. Vou guardar isso para uma hora que eu acho mais apropriada fazer isso, né? Não necessariamente a ação que você tomou, a forma de acompanhar, esteja errada. Para aquele momento ela gerou um resultado que não era o que você esperava. Então, guarda ela no bolso, porque ela não é uma ideia ruim, ela só não é uma ideia para aquela hora. Gente, e por que a gente está falando disso? Porque existem muitos mitos, né? Na nossa prática, né? Às vezes você vai trabalhar com alguém
a gente escuta muito isso. Isso é muito falado, né? Eu, pelo menos, já escutei várias vezes. Ah, olha, você tem que tocar o bumbo, o baixo tem que tocar junto com o bumbo, tá? Porque é assim que fica bom. Aí você pensa assim, se você for um aspirante na coisa, você vai concordar, porque quando você ouve o resultado do baixo tocando junto com o bumbo, você fala, cara, é perfeito, funciona bem pra caramba, olha como a música ficou linda. E realmente fica bonito. Agora, o que é mais interessante, gente, que eu sempre falo, na arte em geral, na música, o contrário não é mentira, não. Se o baixo não tocar junto com o bumbo, isso não vai fazer dele ficar ruim. O que faz dele ficar ruim é se o que ele está escolhendo, as escolhas que o baixo está fazendo e que eu estou fazendo com o meu bumbo aqui, se elas não conversam, se elas não falam a mesma língua. Certo? Se um, que nem a gente diz na música, tá brigando, tá brigando aí. Brigando por quê? Porque um tá falando uma coisa e tá falando outra. Então, assim, não é necessariamente tocar junto, como se fosse, assim, irmãos siameses, né? Eu faço aqui. Isso funciona, isso é perfeito. Isso é ótimo. E às vezes, como a gente falou, tem que ser assim. Tem música que tem que ser assim, porque o arranjador quis essa ideia. Ele quer que o baixo e a batera construa essa maquininha que fica ali, reloginho, e não sai daquilo. Perfeito. Isso é um arranjo, já, que nem a gente fala assim, é carne de vaca, porque a gente sabe que funciona, tá certo? Então, às vezes você vai fazer um trabalho e o cara vai pedir isso pra gente, né, Bruno? É isso que nós vamos fazer. É isso que é pra fazer? Pum! Causa ganha. Mas, né, como eu falo, é engessado. Já é carta marcada. E aí a criatividade? E o resto todo que a música pede? Né? Então, é muito importante que o baixista e o baterista consigam, então, além disso, além dessa coisa primeira de tocar bumbo colado, mas que se conversem, que saibam construir nuances falando a mesma língua. Não é isso, Bruno? Sim, é isso aí. A gente tem que estar sempre atento, né? A proposta musical, como o Neminho falou, quando a gente tem alguém que dirige, às vezes acaba sendo mais fácil, porque a pessoa fala para você a sensação que ela tem, que ela quer. Em alguns casos, como o próprio Binho, às vezes ele traz o baixo escrito para você. É bem mais fácil, né? Mas exige do músico uma criatividade e bom senso quando alguém dá a liberdade para a gente escolher o que a gente vai fazer. Porque isso pode ser muito bom, mas pode ser muito perigoso também, né? Agora, é por isso que a gente acaba dizendo, né? A gente sempre fala assim, quando você encontra pessoas que estão realmente buscando informação musical, que estão estudando a música, é muito difícil essa coisa acontecer, de, poxa, porque não é uma questão de, eu não posso nunca tocar a minha parte aqui sem ouvir. Eu vou tocar com o Bruno aqui, quando eu proponho uma coisa, o Bruno ouve o que eu propus e ele já cria o dele ali e sai tocando. É assim que a gente faz, né? Como é que ele faz isso? Porque ele, ouve. Ouviu, né? É que nem ele falou, eu faço uma pergunta para ele, ei, Brunão, sei lá, o que você acha de skate? Ele pode responder uma coisa muito coerente ou uma coisa nada a ver. Né? Eu faço essa pergunta para ele, o que você acha de skate? Ele fala para mim assim, não fui na praia hoje. Você fala, caramba, que isso? Você tá louco, mano? Você ouviu o que eu falei? Né? Então, assim, pode ser isso, e isso é a falta de estudo que a gente chama. A falta de estudo musical, ou um estudo primário, faz o cara tocar ouvindo somente o que ele toca, o instrumento dele. E é muito comum, às vezes, a gente ver bateristas, baixistas e todos os istas trabalhando desse jeito, né? Eles tocam, eu aprendi, é assim que tem que fazer, e é assim que eu vou fazer. Tum, dum, 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 dum. Aí você propõe uma coisa diferente aqui, o cara não tá ouvindo, ele ainda tá no tum, dum, dum, dum dele. Você fala, já mudou, bicho, já foi, esse tum, dum, dum já era. E ele não tem essa capacidade. Então, isso é, para mim, a coisa mais importante em tocar com bons baixistas. No caso aqui, o meu amigo Bruno, outros grandes baixistas com quem eu já toquei na minha vida. É sempre gostoso, prazeroso, porque você fica à vontade, né? Assim como com uma pessoa que você tem afinidade, sabe? Que você conversa com a pessoa e o assunto flui, porque
vocês falam da mesma coisa, falam do mesmo assunto, falam da mesma forma, com a mesma paixão, com a mesma vontade, né? E a mesma coisa aqui, gente. A gente tem que, né, se combinar, como diz o povo, né? Sim, se combinar. Se combinar. E um músico que eu acho que não, né, toca sempre do mesmo jeito, é igual, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 de corrida que ele treina a vida inteira na mesma pista e ele fala, a primeira curva é sempre para a direita. Se ele for competir em outra pista e a primeira curva não for para a direita, como é que faz? Lascou. Né? Cada pista traz as suas dificuldades, as suas curvas, né? E na música é assim, cada momento é um momento, cada situação é uma situação, e a gente tem que sempre estar atento e com os ouvidos abertos, né? Quando a gente está com o ouvido aberto e a cabeça aberta, é muito difícil de não funcionar, né? É difícil de não funcionar. Exatamente. Por isso que eu falo assim, eu acho que o erro, se a gente pode colocar alguma coisa como erro, como o Bruno falou, nem tudo é erro, mas o que a gente pode colocar como erro é definitivamente você entender que você não deve fazer sempre do mesmo jeito. Que você tem que entender que a música é uma expressão, né? Ou sempre do mesmo jeito, que eu falo assim, eu toco assim, só assim, desse jeito. E aí você vai tocar, tudo que você vai fazer na sua vida, você vai tocar daquele jeito. Eu dou o exemplo da ferramenta, né? Eu sempre falo, é o meu exemplo clássico nas minhas aulas. Você precisa fazer alguma coisa na sua casa. Você tem lá na sua caixa de ferramenta uma chave de fenda. É a ferramenta que você tem, é a ferramenta que eu gosto. Sabe aquela coisa, você até faz um desenho com o seu nome na ferramenta, que você fala assim, essa é a minha ferramenta. E aí a sua caixa de ferramenta tem uma chave de fenda, é isso que você tem. Aí, beleza, lá você precisa apertar um parafuso, aí você vai lá bonitão, pega sua chave de fenda linda, brilhante, aperta o parafuso e fala, olha só que maravilha, né? Como foi bem apertado esse parafuso. Aí, de repente, você tem que bater um prego na parede para colocar um quadro, alguma coisa. Aí você pega lá na sua caixa de ferramenta, sua chave de fenda, e vai lá bater esse prego. O que vai acontecer? Você pode até conseguir bater o prego com aquela chave de fenda, mas você vai fazer um serviço porco. Sim. Vai machucar sua mão, sendo que se você tivesse um martelo, você faria com muito mais facilidade, certo? Então, assim, eu faço essa analogia por quê? Porque a gente tende, às vezes, a pensar de forma muito segmentada. Eu toco desse jeito, eu uso assim, é assim que eu faço. Ou seja, é uma ferramenta só para fazer tudo. Cara, vai funcionar bem aqui, mas na hora que você mudar um pouquinho só que você mudar não vai funcionar mais. Então a gente tem que encher a nossa caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta tem que ter chave de fenda, martelo, chave de boca, alicate. Tem que ter, porque uma hora você vai usar uma coisa e a outra. Aí você vai ter que ter aquela coisa de falar assim, opa, a coisa mudou, é a hora de usar o alicate. Você pega o alicate e usa. Opa, mudou de novo, agora é a hora do martelo. Você entende? Aí quem vai ver você fazendo o seu serviço vai falar assim, pô, essa pessoa é perfeita. Faz tudo bem feito e sem esforço. Porque ela está usando a ferramenta certa. Então é muito importante isso, gente. Muito importante, né, Bruno? É assim que pelo menos que eu entendo aí a coisa. As nossas ferramentas, né, os nossos vocabulários, né, a gente tem que estar sempre ampliando, sempre se renovando, sempre conhecendo, porque a gente sempre se pega em situações diversas, né? E a música, ela precisa acontecer, né? Ainda mais para participar com o projeto do Vox Miller, né? Que a gente tocou tanto gênero, gente. Sim, são tantas ferramentas que a gente precisou usar que se não tivesse, né? Se a gente não tivesse com as caixinhas de ferramentas cheias aqui, a gente ia fazer um serviço mais ou menos. Ia ser bem mais ou menos. Então, Bruno, eu acho legal também a gente falar um pouco dos gêneros, né? Que é uma coisa interessante, né? Algumas coisas aí que a gente tocou. E como música popular, né? Acho que dentro aí do projeto Vox Miller a gente tocou sambas, né? Que é um gênero, nosso grande gênero brasileiro, né? O samba. Mais conhecido, talvez, né? Não sei. Sim, com certeza, o mais difundido no mundo, né? Tanto que qualquer gringo que você encontra, o cara, você fala assim, sou brasileiro, aí a pessoa fala, samba então, porque ela acha que todo mundo samba, todo mundo, né? Ou senão que joga futebol pra caramba, né? E não é o caso de todo brasileiro. Né? Não. Mas, de fato, assim, é o nosso gênero mais difundido, mais conhecido e merecido, porque realmente os artistas que mexeram com o samba no nosso país fizeram belíssimos trabalhos, né? Então, assim,
vamos mostrar um pouco desse gênero aí para a galera, né? Ou seja, como a gente toca o samba, né? E eu gostaria de mostrar um pouco aqui, então, essa questão, né, do samba. O samba é um gênero que ele se desenvolve em muitos subgêneros, tem muitos, gente. Samba rock, samba funk, partido alto, bossa nova, choro, tudo isso são subgêneros do samba, né? E cada subgênero desse constrói aqui uma levada, um groove, como a gente falou, uma forma de tocar, né? Tocar esse instrumento dentro desse gênero, certo? Tanto para mim quanto para o Brunão, certo? Vai ter ritmos diferentes, né? Vai ter, inclusive para o Bruno, ele vai ter que ficar ligado com as harmonias, porque a harmonia muda muito, certo, Bruno? Então, o samba na bateria aqui a coisa mais básica do samba na bateria é o pedal, né? A parte do grave aqui, que vai em direção ao Bruno, porque o Bruno também está no grave, né? Então a gente tem algumas formas de tocar o samba, alguns pedais que a gente chama, né? O pedal mais comum do samba é esse aqui, ó, que vai ter o chimbal também fazendo isso aqui, né? Esse é o mais básico, né? Depois eu tenho esse outro pedal aqui também que é o que a gente chama, que usa em samba enredo, em sambas mais tradicionais, a gente chama de samba batucada. E tem o partido alto, que é bonitão também, é o que eu mais gosto, assim, que tem um pedal muito peculiar. E tem esse pedal aqui, ó. São os graves da bateria, né? A bateria é separada também, que nem o Bruno falou, ele trabalha mais no grave. A bateria já trabalha nos 3 âmbitos, que é grave, médio e agudo. Né? Então o grave da bateria é o bumbo, eu tenho o médio, caixa, que eu posso tocar aro e caixa, e tem o agudo, que é chimbal, pratos, né? Então eu vou dividindo assim, formando os grooves. Portanto, o samba também pode ser tocado dessa forma, né? Com o primeiro pedal lá que eu mostrei, o chimbal, que é a parte aguda, é muito importante. Ela faz essa levada aqui, né? Eu tenho isso aqui, posso ter isso, né, como levada, ou várias conduções, tá? Misturando os dois aqui, fica desse jeito, ó. Né? Um pedal, ou com o segundo pedal, que seria... Ou com outro pedal... Certo? E aí nós temos a parte do médio, que vai trabalhar outras coisas que a gente chama, inclusive, de melodia na bateria. A gente chama, essas duas partes aqui são a condução, a base, e aí eu tenho uma melodia. Seria, ó. Né? Agora você ouviu o samba aí, né? Sim. Até aqui você estava duvidando, tava falando, esse samba aí não está muito... Tá muito brasileiro. Não tá estranho, esse tum, parece, né? Realmente, eu concordo, né? Tem que ser completão para ficar bonito. E aí, se desenvolve um monte de formas de tocar. Esse aro aqui, por exemplo, eu posso tocar assim, ó. Que é uma outra forma de tocar ele, né? Ou posso tocar assim, ó. Se eu fosse tocar um choro, eu já tocaria assim, ó. Coisa vai embora. São muitas possibilidades. E aí entra aquilo que a gente falou, né, Bruno? De escutar para ganhar repertório, para não ficar usando sempre a mesma coisa, né? Então, o samba, ele se desenvolve dessa forma aqui na bateria. E o baixo, como é que funciona aí, Bruno? Fala um pouco pra gente. O baixo segue o bumbo. Brincadeira. Brincadeira. Basicamente, sim, né? Sim, basicamente. O baixo e o bumbo, em alguns momentos, eles fazem as divisões musicais que o surdo fazia, né? Isso. E o tempo forte, o tempo mais que a gente sente mais com mais evidência no samba, é o tempo 2, né? Tempo 2. Então, o baixo, basicamente, eu gosto, mesmo essa levada que o Binho fez, a gente pode tocar de várias maneiras, né? Você pode pensar só tocando no pulso, pim, pom, né? Por exemplo. A gente pode pensar, nossa, mas você está tocando só o que a gente diria que é só a semínima, né? Só o tempo, sem nenhuma variação, sem nada. Mas vocês não sabem o poder que isso tem quando você tem baixo, bateria, percussão, piano, guitarra. Isso, na maioria das vezes,
pode ser a melhor saída ou a que vai contribuir melhor para o arranjo. Eu não sei se a gente pode dizer que menos é mais, né, Binho? Porque menos e mais são muito subjetivos. Né? Exatamente. O lance é o seguinte, quando você pega um cara que tem muito bom gosto, ele pode fazer menos com muito bom gosto e pode fazer mais com muita genialidade. E o que eu acho mais legal é que o cara precisa ter sabedoria para quando menos e quando mais. A escolha. A escolha. Mais uma vez a escolha. Quando escolher, né? Sim. E aqui numa levada assim de samba, numa levada simples, convencional, digamos assim, de samba, eu posso conduzir assim, né? Pode tocar, por favor. Opa, vamos junto já. Vamos então mostrar um pouco aqui, né, da junção dos dois aí. Assim já é legal pra caramba. Agora se esse que é a última semicolcheia que ele faz no bumbo, eu posso trazer pra cá também. Dá uma secadinha em algumas notas do baixo pra deixar em evidência outra, né? Como o Luizão Maia falava, né, bicho? O legal do baixo é a nota que você não toca. Porque quando você tá tocando todas, que você deixa uma sem tocar, a próxima vai ficar mais bonita. Já vai. Porque você, sem acrescentar nada, tirando, você trouxe um elemento surpresa que acontece. E essas duas sensações da música, né? O baixo mais lisão, ele traz uma sensação para mim de continuidade, de repouso, assim, que para alguns momentos da música funciona bem. E dependendo da música, do contexto, num momento mais percussivo, onde você quer trazer uma sensação mais pulsante, mais rítmica para a música, acompanhar o bumbo nessas notinhas pequenininhas que ele faz ali no rabinho do pulso ali, né? Deixa a primeira nota um pouquinho mais curta e a segunda um pouco mais pesada e mais contínua. Isso traz um molho. Em alguns casos, nem tocar a primeira, né? Só a segunda mesmo. Só secar, né? Seca e solta a segunda. Isso daqui já são 3 ferramentas que dá para fazer bastante coisa legal no samba. Isso é, gente, isso é como é que fala? A eloquência. Né? A palavra eu acho maravilhosa porque ela diz, é a capacidade de você conseguir usar a linguagem como é que fala? Com domínio, porque você consegue perceber essas nuances. Né? Então, assim, às vezes, que nem eu falei lá do jazz, o aluno pergunta, como é que eu toco o samba? O samba está muito próximo do jazz também nesse sentido. Você não vai aprender uma levada, não é uma levada que você aprende, você tem que aprender as linguagens. Você parte de alguns elementos e depois trabalhar, brincar com esses elementos, né? Como eu demonstrei, o Brunão estava demonstrando, na bateria também, eu posso, né? Eu estou começando aqui com um pedal, por exemplo, ó. Estou com esse pedal aqui, ó, mas tem uma hora que eu posso fazer assim, ó. Eu faço pequenas variações, eu não preciso ficar tutum, tutum, tutum o tempo inteiro, porque isso gera aquela monotonia. E aí, alguns gêneros vão pedir monotonia. Tá? De samba, por exemplo. Vamos pedir um samba canção, por exemplo, ele é austero. Ó. Eu tenho que tocar assim. Eu não posso tocar um samba canção assim, ó. Se eu começar a variar demais, ele perde a austeridade, né? O samba canção é uma música de dolência. É a sofrência da década de 50. As músicas falavam de dor, né? Aquela dor que a gente sabe lá do cara que tem como dizer, né? O chifre na cabeça, a dor que foi surpreendido negativamente. Então, ela é austera, né? Os cantores, inclusive, cantavam com essa voz de... Então, assim, a gente vai obedecer um pouco desse gênero também, né? Já é diferente do samba, um samba mais moderno, né? De onde você tem essa coisa, ou um samba batucada mesmo, do morro, né? Onde você tem é uma batucada. Isso aqui você não tem um groove padrãozinho, você improvisa, é muita improvisação, né? Então isso é interessante, né, Bruno? Tem que estar cheio disso, né? A caixa tem que estar, a caixa de ferramenta tem que estar lá. Ó, agora e a escolha, né? Bom, agora eu vou usar só martelo mesmo, porque martelo resolve tudo.
Não, agora eu tenho que usar martelo, tem que estar com tudo aqui na minha volta, porque eu vou precisar de tudo. Então, por isso, essa coisa que você falou do menos é mais, né? Às vezes é exagerado, né? Porque às vezes não é menos, não. Às vezes é mais. E aí você tem que usar mais. E cadê o mais? Se você não tiver o mais, lascou. Menos não é mais, porque tudo é martelo, né? Tem hora que você precisa de chave de fenda, tem hora que você precisa de uma serra elétrica, de um trator, né? Isso aí. Né? E tudo depende da situação. Os dois. Cara, quantas vezes a gente não se deparou com situações de você ir ouvir uma gravação e às vezes começa só com a voz, aí você ouve, cara, bonito, aí você fala, pô, todo mundo vai entrar pianinho ali, né? Aí não, cara, a banda entra, ou o baixista, ou o guitarrista, ou alguém, cara, com um monte de notas, só que os caras têm uma genialidade, sabem fazer isso de um jeito que surpreende e contribui muito pra música, né? Mas é o tal do bom senso, né? É isso aí. E propósito, né, gente? A música é uma arte de propósito, né? Ela quer... eu sempre falo assim, se você quer xingar alguém, você tem que... o propósito é xingar. Eu quero ofender o Bruno. Eu vou falar pra ele, cara, você tá bonito hoje, cara. Ofendi ele ou não? A não ser que ele não queira ser um cara bonito. Então, assim, eu tenho que saber usar a linguagem para ofender. E tem que saber não só usar a linguagem, a palavra, mas usar a minha expressão. Eu tenho que chegar e arrebentar ele. Falar assim, você é um crápula. Entendeu? Para não falar palavrões feios aqui, né? Eu vou usar palavras que... Você é um crápula, né? Eu tenho que usar a minha expressão para isso. Senão eu não ofendo ele. Se eu falar assim, Bruno, você é um crápula, cara. Ele vai entender que eu tô brincando, ele vai dar risada. Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu quero pujança, eu quero um negócio que história. Comece lá, mas vem uma hora que vem... Então, é isso aí. Esse é o propósito? Pau no gato, como a gente chama. Vamos lá. E se sua caixa de ferramenta não tiver essa ferramenta, você se lascou, né? Então, eu sempre digo isso, gente, é muito importante, né? Não cair muito nessa coisa de que a música é simplificada. A música não é simplificada. Não. Você, às vezes, tem que tocar simples, objetivo, não é simples, objetivo. Aqui é austero, que nem eu falei de samba canção, é austero, ó. Não dá, não sai, não faz. É isso aqui, senão vai sair daquele ambiente que a música tá, né? Agora tem momento que não, certo? Eu não vou tocar, eu não vou sair lá tocar com fundo de quintal, por exemplo, eu vou tocar um samba assim. Se eu tocar assim lá no grupo fundo de quintal, o samba assim, os caras vão olhar pra mim e falar, ih, caramba, não rola, não dá. Entendeu? Você vai tocar uma improvisação, com swing, com molho. Aqui, por exemplo, a bateria, além daquele bumbo que eu mostrei, eu já tenho que ter, ó, chimbal, notas fantasmas, né? Tem que estar cheio de molho, certo, Brunão? Não é? Sim, e no baixo a mesma coisa, e aí, né? como é que funciona no baixo aí? Da mesma forma que eu dei 3 exemplos de condução, né? Um tocando o tempo inteiro, outro tocando com uma nota abafada, nota morta, e outro sem tocar o primeiro pulso, né? Pensando num samba que a gente pulsa em 2, né? 1, 2, 1, 2. Só que no meio das músicas você mistura tudo isso, às vezes você faz um pouco de um, faz um pouco de outro, né? Mistura outros elementos, sai um pouco dessa onda, para que quando você volte, você dá aquela sensação de voltamos para o lugar que queremos, né? Tudo isso pode ser dito numa música sem nenhuma palavra, né? Só com as sensações do que a gente toca, né? Posso, por exemplo, por favor, toque esse samba mais do fundo de quintal. Vamos sair da casinha um pouquinho. E é uma coisa muito legal que assim, a gente não se prende só nos elementos que a gente aprendeu. Tudo de ritmo que a gente pode tocar no baixo, a gente tira de instrumentos de percussão. Então quando a gente está tocando com um cara que swinga muito, que toca muita coisa rítmica, do que o cara está tocando no exato momento que você está tocando com o cara, você pode extrair muitas ideias rítmicas para você trazer para o seu groove.
E isso é o que eu faço o tempo inteiro e que é o mais legal que eu sinto que o Binho faz comigo quando a gente toca. A gente se ouve muito. E tá um sempre pegando uma ideia do outro. Nossa, que legal essa ideia que você fez, cara, mas olha o que dá pra fazer aqui com ela. Aí o outro ouve, nossa, o fruto disso dá pra fazer isso aqui, né? E sempre vai por aí. Perfeito. Então, por isso, gente, vocês viram que são muitas coisas, né? Ou seja, a caixa de ferramenta tem que estar cheia, você tem que ter boas escolhas, né? Para você escolher, saber escolher o que você vai fazer, mas principalmente, tudo isso é guiado por quê? Pelo ouvir o outro. Você não dá. Música popular é diferente, que nem eu falo, música erudita, e na música erudita você ainda tem que ouvir o outro. Mas na música erudita, às vezes, você tem já pronto o que você vai fazer. Ó, eu vou fazer isso aqui, eu tenho que tocar assim, esse é o ritmo, essas são as notas, né? Mas mesmo assim ainda tem que ouvir o outro, tá? Não estou dizendo que não tem que ouvir. Agora, na música popular, não. Você tem que ouvir porque você tem mais coisas para você escolher, né? E isso aí envolve uma prática maior. Porque eu posso tocar o tempo inteiro assim, ó. Eu posso tocar assim. Só que aí isso força o Bruno a fazer também. E aí se você estiver dentro, que eu falei assim, do ambiente, né, tipo fundo de quintal aí, onde a galera tá, os percussos, improvisação de todo lado. Os caras vão olhar e falar assim, eles não estão falando a língua, não está falando a nossa língua, entendeu? Assim como se eu fizer isso daqui, tocando lá com o Carlos Gardel, por exemplo, ou um outro grande cantor aí do período do samba canção. Ele vai olhar para mim e vai fazer, ele vai ficar assustado, porque ele vai falar, tem muita informação, está muito cheio, é menos. Né? Então, isso é difícil, né, Bruno? Por isso você tem que ouvir tudo que está acontecendo. E ter um pouco dessa capacidade que eu chamo de músico arranjador. Não é músico, eu toco bateria, mas eu tenho que lembrar que a bateria faz parte do todo. Tá junto com o baixo, tá junto com o piano, Eu não posso ficar só aqui, ouvindo o meu instrumento e, nossa, eu vou usar um paradido agora porque vai ficar massa. Né? Lascou, né, Bruno? Sim, não dá. A gente tem sempre que imaginar que fazemos parte de um contexto, né? Sob o ponto de vista social que você falou, né? Fazemos parte de um mundo onde outras pessoas vivem, onde outras pessoas vão passar por essa rua, outras pessoas vão usar esta cozinha que a gente está, então a gente vai deixar limpo. Né? E na música a mesma coisa. Existem instrumentos que estão tocando em partes em que a gente acha que só está silêncio. Né? Baixista tem muito essa mania, né? Vou preencher todos os espaços, vou fazer uma frase aqui. Só que às vezes você apenas ocupou um espaço que tinha um violino fazendo uma passagem bonita, um saxofone, um solo de guitarra, não sei, né? A gente gravou as músicas, muitas delas a gente gravou sem voz, né? Sem guia. Então, a gente teve... Claro que o Marcílio, ele deixou tudo escrito pra gente, Exato. Né? Mas a gente, muitas das músicas, a gente não conhecia exatamente as melodias ainda, não tinha elas muito interiorizadas, assim. Não. Então, a gente tinha que ter sempre o bom senso de que, opa, vou conduzir da melhor maneira possível, porque vai ter alguém que eu não sei quem fazendo algo nesse espaço. Pode ser o Fernando fazendo uma cobertura com o piano, com algum efeito, o Marcílio com algum solo de guitarra, um arranjo de violão, e a própria melodia da voz, né? A melodia da música. Né? Então, isso que o Bruno falou é tão importante, gente, que vale a pena a gente... Como é que isso funciona? Pô, você não estava ouvindo os outros instrumentos, você estava ouvindo apenas uma base, que nem a gente teve lá no começo, eu gravei com a base de violão do Marcílio somente. Como é que você toca e com aquela base e depois vai vir um monte de instrumentos e isso vai encaixar tudo certinho? Como é que isso acontece? Gente, é muito importante entender que a música, ela também é linguagem. Né? Além dessa coisa toda que a gente falou aí de ter criatividade, de ter ferramentas, ela é linguagem. Então, a gente sabe e estuda para entender essa questão do gênero. Ou seja, é samba. E que gênero de samba que é? Essa é uma canção? Não é? Então, a gente já tem meio que umas, como vamos dizer assim, umas cartas na manga. Não é, Brunão? Tem que ter. Todo músico tem que ter cartas na manga. Ah, o que eu vou tocar é samba canção? Beleza, então eu já sei como conduzir um samba canção. Então é isso aqui, ó, né? É choro, então é... Eu já sei, já tenho essas cartas na manga mesmo, já coisinhas bem, que eu sei que funcionam bem,
que eu vou tocar, e eu sei que na hora que o Bruno ouvir minha bateria para colocar o baixo dele, ele já vai reconhecer todos esses padrões, ele vai falar, tá tudo dentro da linguagem, né? E quem vai cantar reconhece a linguagem, aí funciona, você entende? É diferente quando você vai tocar uma coisa que não está dentro de um padrão de um gênero ou de uma linguagem, aí é mais complicado fazer assim, né? Porque você não tem nada para se pautar, né? Aí é mais difícil. Mas, como a gente estava falando, a gente tocou samba, né? A gente tocou vários gêneros de samba, inclusive a bossa nova, né? Tocamos gêneros como o afro, né? Tinha uma música afro do Marcílio lá, sim, Passageiro. Então a gente ouviu a condução dele que ele fez no violão. Pô, aquela condução já disse tudo. A gente já soube se colocar, porque dentro daquela condução que ele deixou ali pra gente, que era uma parte pequena, a gente já sabia se comportar. Haja visto que o quê? É uma linguagem comum que a gente chama. Quer dizer, o afro não é tão comum assim, né? Mas quem estuda, conhece. Eu sempre digo isso. Quem estuda, quem está realmente estudando música vai chegar e vai falar assim, isso é um afro, está dentro desse tipo de condução e tudo mais, né? Não é assim, Bruno? Para você isso também. Daí. Bastante, cara. É muito assim. E eu vejo que, para mim, quando eu me deparo com uma situação dessa, o que me vem à cabeça são as referências que eu criei antes, né? Isso. Como o Binho disse, a gente tem que se auto-arranjar, né? Às vezes, né? Se autoproduzir, se autodirecionar, mas tudo isso também vem baseado no meu modo de ver pelas coisas que a gente vivenciou, pelas coisas que você ouviu, né? Os grandes músicos que você viu, às vezes a gente pega o mesmo músico e você viu ele, como ele se comporta em diferentes situações, né? Às vezes não vendo em vídeo, né? Hoje a gente está na era do visual, né? Mas quando você ouve um determinado baixista ou baterista em diversos discos de vários gêneros diferentes, você vê que o cara consegue conversar em várias linguagens, sobre vários assuntos, e de uma maneira muito tranquila, né? Da forma com que precisou lá. E da mesma forma com o afro, né? O Marcílio mandou aquele violãozão dele bem marcante, e se ele já tem um violão bem marcante, por que eu vou ficar enchendo de nota? Ou por que eu vou tentar deixar um baixo carregado? O objetivo não é esse, né? Talvez você brincar com o contraponto, com as pausas, flertar mais com a parte rítmica da bateria, talvez seja muito mais interessante, né? Do que tentar fazer o contrabaixo se sobrepor como instrumento grave, né? Eu acho que é isso que eu penso. Perfeitamente. Então isso é bagagem, isso é boa escolha, isso é a caixa de ferramentas cheia, e ainda ouvir o outro, né? Ou seja, quem vai servir, né? Como a gente falou no começo aqui dessa nossa workshop, que é a função muito do baterista e do baixista dentro do âmbito da música popular, que é esse cara, essas pessoas que estão na casa de máquinas, que estão servindo, né? Que estão lá no fundo, mas que são parte importante da coisa. A gente tem que ter uma maturidade, né, para tocar bem isso aí. A maturidade envolve essas coisas que a gente falou, da caixa de ferramenta, né, ou seja, na alusão, ou seja, você tem que estar buscando informação, você tem que estar enchendo de informação, de vocabulário rítmico, vocabulário harmônico, vocabulário timbrístico, né, como você falou, por exemplo, a bateria. Eu posso tocar o samba aqui, uma coisa, eu preciso tocar, ó. Já é outro timbre, né? Aí eu saio do ar, vou para a caixa. E isso eu vou mudando timbres na música, né? Ou seja, uma estrofe é para ser mais suave, aqui vou pro refrão, já encho mais, né? Então tudo isso são como é que fala? Vocabulário de variação que nós que estamos servindo, que nós que estamos criando ali a atmosfera, que somos o pano do fundo, lá que nem eu falei, lá a montanha, o mar que está lá paradinho, mas que está ali, que se não tiver ali, aquele barco não tem onde nadar não, entendeu? Não tem onde flutuar. Então é muito importante, né? Mas exige muita maturidade para escolher certo, para você não exagerar quando não tem que exagerar e para também não deixar faltar quando tem que exagerar, porque às vezes você vai ter que pôr nota pra caramba, porque a música tá pedindo energia, então você tem que pôr muita nota, que nem eu falei, você vai para um samba, da escola de samba do Rio de Janeiro, os caras estão lá, você ouve, quando você entra no meio da batucada, tem um cara no meio repicando tudo, aí quando você sai fora, você nem ouve ele, mas ele tá lá quebrando tudo e enchendo aquele negócio para o negócio ficar desse tamanho, entendeu?
Se não tiver assim, não funciona, né? Então, não, desconfie, tá? Quando alguém diz essa coisa, não, é assim que faz assim que é jogo ganho, tá tudo, vai sempre dar certo. Calma aí. A minha experiência, pelo menos, não disse isso, não. A minha experiência diz o seguinte, cara, vai ter hora que você vai ter que mandar som, muito som. E se você não tiver, você vai ficar devendo. E aí ninguém vai olhar pra você e vai falar, putz, que pena, né? O cara tá tocando, poderia, né? Essa hora poderia ter mandado mais som e ficou ali tímido. E não pode. Faltou, né? Eu acho que uma coisa que é bom que a gente nunca tenha é o preconceito também, né? Exato. Preconceito contra alguma manifestação musical, alguma forma de tocar. Porque, igual o Binho falou, muito provavelmente, para quem é músico, eu vou dizer que é certeza que você vai passar por aquela situação e você vai precisar daquela ferramenta que você achou que você queria, olhou na sua caixa de ferramenta lá, nunca usa aqui, vou jogar fora. Não joga, deixa ela aí, que você vai precisar dela. Sempre, cara. Não tem material que não serve, que você usa. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente está finalizando, mas vai valer a pena. Eu tenho uma experiência, eu tô com 30 anos de música já, tocando, todo tipo, passei por muitas coisas, toco gêneros que muita gente fala assim, se você toca jazz, você toca tudo, né? Não cai nessa também não, tá? Mentira. Porque eu fui tocar com um amigo meu aqui, Renato Gabbiani, ele é cantor de música italiana. Inclusive, um abraço pro Renato aí. E ele falou assim, tá lá, mandou o repertório, aquele repertório de música italiana, né? Muita coisa de levada, balada, assim, tranquilo. Mas tem a bendita da música tradicional italiana. Qual que é? O tal da... Fugiu o nome agora. Tarantela. A tal da tarantela, gente. Vocês não têm noção. Eu com 30 anos de música, eu ralei pra tocar a tarantela. Ralei, cara. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo rapidinho. A tarantela, ela tem um gênero, ela tem uma configuração rítmica que a gente chama de shuffle, né? Que é conhecida como shuffle, que a gente toca no blues, que é isso aqui, ó. Quando você toca blues, você toca isso aqui, é shuffle, pode tocar assim. Tem várias formas de tocar, né? Pá, beleza. Só que o shuffle, você acentua assim, ó. É isso aqui. A tarantela é o mesmo ritmo, só que você não acentua aqui, você acentua assim, ó. É muito difícil conduzir isso aqui. Aí você tem que fazer assim, ó. Ó. Cara, eu suava tocando esse negócio com ele. Suava porque eu sentia que eu ia errar, entendeu? Que eu não ia conseguir conduzir. E é um detalhinho pequenininho. Eu já estudei tantas coisas na minha vida tão mais complexas que quando eu peguei um negócio, entre aspas, simples, eu não consegui fazer. Por que eu não consegui fazer? Porque eu nunca tinha estudado esse padrão. Eu nunca tinha feito isso aqui. Eu nunca tinha tocado tarantela na minha vida. Você entende isso, Bruno? Não é? Então, não tem nada que você que seja perdido, né? Muita gente vai falar, mas o que é uma tarantela? A tarantela não é nada musicalmente. O bom mesmo é o jazz, é a música erudita. Mas eu falo, eu aprendi uma coisa, uma lição com a tarantela. E isso eu levo para a minha vida. Pro resto da vida, nunca vou esquecer isso. Então não existe conhecimento perdido. A gente sempre ganha. Não existe gênero musical, que nem o Bruno falou. Não tenha preconceito. Certos gêneros vão trazer um tipo de informação musical, rítmica, que você nunca tocou. E aquilo vai acrescentar na sua musicalidade. Vai fazer você destravar certas rítmicas que às vezes você tem dificuldade. A bateria tem muito disso. Muito, né? Eu mesmo, quando fiz baile, tocava Ivete Sangalo. Eu aprendi muito tocando o repertório da Ivete Sangalo, daquelas bandas de axé music da época. Muito, muito, muito. Coordenação motora minha foi 1000 por hora. Pra tocar coisa... Você fazer levadas assim, cara, não é brincadeira. O boom, por exemplo. Essas coordenaçõezinhas parecem ser simples, mas na hora que você vai fazer para soar bonito e você tocar cheio, né?
Não é brincadeira, não. Eu ralei muito no começo para tocar essas coisas. Né? O galope também, que é esse aqui, ó. É um bagulho, cara, energia primeiro, né? Muita energia, não dá pra você tocar suave isso aqui. Não, é muita energia e rápido, né? Se você errar uma coordenação aqui, já era. Foi o negócio virou né? Cai água abaixo. Então, assim, é muito legal. Eu aprendi muito com esses gêneros que às vezes são considerados... isso aí é qualquer coisa. Então não desconsidera. Assim como também tocando repertório de jazz, da música brasileira, da bossa nova, aprendi muito. E tudo a gente aprende tudo, né, Bruno? A gente sempre aprende, né? Em alguns ritmos você tem que aprender a deixar a sua atenção de lado e tocar suave, tocar com calma. E tem hora que não adianta, né? Você tem que ser rápido, preciso e constante, né? Agora você imagina você tocando isso num trio elétrico por 4 horas, né? Já é todo um trabalho que envolve até um trabalho muscular, físico, né? Dúvida, de preparo mesmo, né? Porque é difícil tocar, né? É difícil, não é fácil. Né? Não é fácil. Então, assim, são muitos desafios, né? Musicais, desafios físicos, desafios mentais, de sensibilidade, né? Tudo isso vai formar essa experiência que a gente precisa ter. Então, assim, é muito importante que você esteja disposto. Não dá para ficar pensando ali, vou fazer isso desse jeito, coloco uma ferramentinha só na minha caixa lá e vou resolver tudo sempre. Tem que estar disposto a estudar, né, de forma abrangente para conseguir realizar essas coisas aí, né? Bom, vamos finalizando aqui, né, Bruno? O nosso tempo. Se fosse, a gente ficava falando um tempão, né, sobre funk, samba, baião, quantos forró, gêneros, né? Tanta coisa que a gente teria, né, para conversar, né? Só de música brasileira, hein, gente? Só de música brasileira, hein? A gente poderia falar muita coisa. E será um prazer, né, um outro momento, Bruno, né, poder estar com você para a gente poder colocar esses conhecimentos, né? E aí, como é que é o funk, né? No samba aí vocês mostraram, dá para fazer aquilo. Mas como é que é o funk? Como é que é o samba funk, né? Como é que é o maracatu? Como é que é o baião? Como é que é... Pô, cada gênero desse, gente, tem seus padrões e ainda tem as suas escolhas, né? Escolho assim, escolho assado, vou tocar mais, vou tocar menos, né? E isso é experiência. Por isso que um bom trabalho exige nada mais, nada menos do que experiência. Beleza, Brunão? Fechou. Fique, querido. Obrigado, Minho. Obrigado a Valeu. você. Foi um prazer poder estar aqui nesse momento com você, fazendo isso. Prazer e foi os meu. trabalhos que a gente vem realizando aí, né, juntos. Sim, claro. Com o Coletivo Brasileiro, agora com o Projeto Marcílio e outros que virão aí, se Deus quiser. Gente, deixo aqui meu muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, gente. Até mais.